Bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais um dia, mais uma manhã o Senhor preparou para nós, né? E que dia! Seja frio, seja sol, seja noite, seja dia, o Senhor vai estar conosco, né? Ele não nos deixa só. O Senhor, ele não larga a nossa mão, né? Somos nós que muitas das vezes ficamos angustiados, preocupados, e aí não sentimos a presença do Pai, né? Seria tão bom se em todos os momentos nós estivéssemos 100% olhando para Ele, cultuando Ele, para a gente sentir essa presença. É tão bom, né? Então vamos nos libertar hoje, nos liberar, nos deixar tudo para trás e deixar o Senhor se fazer presente em nossas vidas hoje. Sentir essa presença, essa calmaria que só Ele nos dá, essa paz que excede todo entendimento. É com amor, é por amor, e sempre será o amor pelo que o Senhor faz, mas principalmente pelo que Ele é. Ele é o nosso Pai. E se nós entendemos todos os dias que Ele, como Pai, nos ama incondicionalmente e que a gente precisa confiar nele 100%, que a gente precisa esperar dele 100%, a nossa vida, ela muda, a nossa mentalidade muda, a nossa história muda, porque é o Senhor que faz tudo por nós e para nós. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 91, quem quiser acompanhar. Hoje são 25/6/2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, por disserte. O Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Meus irmãos, quando você se sente triste e abatido, lê esse salmo, ora esse salmo. Aqui são, eu digo sempre que aqui é o manual do que o Senhor faz por nós todos os dias. É por isso que ele pediu para que viesse o devocional, esse salmo, amém? Quem vai louvar, então louve, simplesmente louve. Cadê Fernanda Arismendi? Tá chorando, louve. Não Bom tá, né? dia, Bom dia, pode estou aqui louvar. sim. Enquanto Deus me permitir, estarei aqui. Talvez me ausente no finalzinho do mês, mas por enquanto Aleluia. estou aqui. Glória a Deus. Glória a Paz, Deus. Senhor, a todos. Amém, Jesus, glória a Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, glória a Deus, eu cantarei a bondade de Deus.
tua doce voz, aleluia, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és fiel. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos deu a graça de estarmos hoje unidos em comunhão para ouvir a sua palavra. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei as bondades, Senhor. Que lindo, né? O Senhor é bom e Ele nos trouxe aqui nesta manhã. Então, vamos orar para que o Senhor fique conosco, continue conosco aqui na palavra, em tudo que por aqui. Eu vou chamar um homem hoje. Quem é desses homens que vai levantar a mão e orar pela preletora, aqui, a pastora Júlia? Abre o áudio aí, ora pelo devocional, ora pela pastora Júlia. Teve um que até fechou o áudio, até saiu. Vai lá, irmão Fábio, eu sei que o senhor sabe. Vai lá, abre o seu áudio, ora aí pelo devocional, ora pela vida da pastora Júlia, que vai ministrar a palavra hoje, amém? Amém, queridos. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel a todo tempo. Isso aí não é um louvor, é uma oração e uma adoração a Deus. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai. Deus, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, uma vez mais para podermos nos alimentar e ouvir a sua voz, ó Pai. Toma tua serva nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor já falaste com ela uma palavra, Senhor, diretamente do trono do Senhor para as nossas vidas. Deus usa ela, Senhor, com temor e temor ao Senhor, ó Pai. Ela seja a boca do Senhor nesta manhã, Senhor, para nossas vidas, ó Pai. Assim nós te pedimos, te oramos e te entregamos a tua serva nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Fábio. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Pastora Júlia, seja bem-vinda, deixe Deus lhe usar poderosamente, que a senhora diminua e ele cresça, que nós já sabemos que a palavra já está pronta aí, amém? Amém, amém. Paz e graça, igreja, que Deus continue nos abençoando e nos concedendo a graça de podermos acordar todos os dias. Está um pouco baixo, pastora. Está baixo? Está muito baixo. Espera aí. Ainda está baixo?
Tá, senhora. Tá baixo. Uai. Deixa eu baixar ele todo. Agora eu vou aumentar. Tá melhorando? Melhorou um pouquinho. Melhorou mais agora? Melhorou mais. Pronto. Então, bora lá. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos dando graça para todos os dias podermos abrir nossos olhinhos e ver quão grande Ele é, né? Gálatas capítulo 6, versículo 6. Nós vamos navegar rapidamente nessa grande passagem de Gálatas, onde Paulo ele trabalhou de uma forma linda neste lugar. O versículo 6, para ganharmos tempo, diz assim, que fala sobre o que o homem semear, isso também ceifará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que instrui. Não vos enganeis, de Deus não zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos, de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa palavra, ela vem assim falar conosco justamente em 3 versículos, que é o primeiro, o 7, o 8 e o 10. Paulo vem falar sobre a instrução, sobre os professores. Nós, líderes, somos professores daqueles que chegam ali, estão precisando de uma boa palavra. Não só para os visitantes, mas os que congregam. E Paulo fala justamente sobre isso. Ele diz assim, que o aluno, ele precisa começar a enxergar, ele precisa ver, sentir, a fazer o que é certo para o seu líder. Porque os líderes têm sua necessidade. No primeiro versículo do 6, do capítulo 6, versículo 6, ele fala: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que instrui. O que é que eu devo fazer as coisas boas para aquele que me instrui? Eu preciso olhar um pouco mais para a necessidade do meu líder. Tem muitas igrejas que têm líder que passa fome, igreja. Que tem líder que passa uma dificuldade terrível e desnecessária. Porque nós líderes não tocamos no dízimo da nossa igreja. Eu estou falando o que o Espírito de Deus está mandando eu dizer aqui nesse dia, nesta manhã. Porque nós somos alunos também. Porque todo líder tem um líder. Eu tenho meu pastor que mora distante. Será que eu estou ligada na necessidade dele? Eu estou honrando ele não só com as orações, mas dando a ele a devida honra, o que ele precisa? Ele me dá um bom ensinamento. Ele está me dando o melhor dele para poder eu continuar instruindo os meus alunos. Porque um aluno também é aluno. E ele, nesse versículo 6, ele vem falando que nós devemos estar sendo instruídos em toda boa palavra. Nós não podemos olhar para o nosso líder só na vida dele
financeira, espiritual, nós temos que olhar pela física também, porque a vida espiritual, toda vez que você está no joelho, Deus fala que você ora pelo seu líder, ora por ele, que ele está necessitando. Todos nós somos carentes. É um pelo outro. Então, quando nós oramos um pelo outro, nós sabemos quando alguém está passando alguma dificuldade, porque é reino espiritual. Então, custa o aluno também ficar atento à voz de Deus quando o seu líder está precisando de algo, que seja ele espiritual, que seja ele físico. Então, nós paramos para poder observar que, às vezes, a vida financeira do líder está um pouco declinada, mas tem alguém que pode ajudar. Bora lá, porque Paulo ele vem falar nessa passagem que nós não poderemos cansar de fazer o bem. Quando eu faço o bem para o doméstico da fé, para a família da fé, eu não estou jogando nada no lixo, eu estou depositando, eu estou fazendo um plantio, eu estou semeando de uma forma linda, que seja para os da dentro de casa ou de fora. E Deus ele está aí justamente trazendo, em primeiro lugar, os domésticos da fé. Nós está trazendo justamente nós, porque muitos que estão dentro da casa de Deus estão passando dificuldades terríveis, e nos altares a gente vê coisas esplendorosas, muita coisa boa, muita palavra maravilhosa, mas a prática, o que Deus está querendo nos enfatizar justamente nesta manhã de hoje é isso, é a prática da palavra. Será que muitos praticam? Eu trago aqui na igreja só pessoas que têm vida no altar, mas eu não conheço eles dentro de casa. Eu não sei a necessidade dele dentro de casa. E um pacto que Deus fez conosco, quando eu falo, nem a gente que faz pacto com Deus, não, ele que faz conosco. Lá em cima no monte, Deus falou comigo assim, o Espírito de Deus ministrou no meu coração e deixou claro para mim. Dentro daquela igreja, nenhum profeta saia sem a sua cesta básica e sem a sua bênção. Eu falei, certo, Senhor, mas que o Senhor, então, envia a provisão para poder a gente ajudar o próximo. Porque o negócio, tu sabes, né? Tu conheces o coração de cada um. Tem uns que endurece o coração para poder, nem um quilo leva para a igreja. Pastor, o que a senhora está falando? O que a igreja hoje necessita ouvir. Eu preciso ouvir isso e você precisa ouvir isso. As igrejas precisam pegar o costume de estar abençoando os profetas, independente da bênção que ele vai abençoar o profeta. Ele não vai pagar milhões. Não leva ninguém na tua igreja para pagar milhões, para pagar rios de dinheiro, enquanto os da casa estão passando dificuldade. Leva pessoas na tua igreja para botar o pé no seu altar, que verdadeiramente tem um pacto com Deus, e que verdadeiramente você sabe que quando colocar o pé naquele altar, a sarça vai continuar acesa. E está passando por dificuldade, precisando da ajuda do santo. Se ele está indo fazer a obra, é porque Deus abriu aquela porta e Deus quer abençoar aquela igreja ricamente através da vida daquele profeta e quer que a igreja também abençoe o profeta. Então, a igreja nossa não é grande, mas eu agradeço a ele e disse a ele, não quero igreja grande. Ah, pastor, é como a senhora quer? Não, não é como eu quero, mas é como eu tenho condição de manter, de continuar conduzindo. Não adianta eu ter igreja grande e não saber nem o nome de A, de B e de C. Aí eu vou ter uma catedral imensa e não sei quem entrou, quem saiu, o que vai importar vai ser o que está lá no altar, o que vai entrar no altar? Não. Deus hoje está enfatizando, ele deixou claro, olha o que Paulo falou para o povo de Gálatas, olha, aquele que está ali te ensinando, começa a observar para ele que ele está te liderando, está te dando bom alimento, então começa a observar que ele também não só precisa da sua ajuda financeira, mas ele precisa também das coisas físicas. Ele está necessitando de um alimento dentro de casa. Ele não pode sair de dentro da igreja sem uma bênção tal, porque
Na palavra, Deus fala que quando nós devolvemos a Ele, as janelas do céu se abrem. Poxa, abre para a igreja. E os que estão levando a palavra não vai abrir, não? Ele já está abençoando, levando o profeta lá. E Deus, ele deixa claro para Paulo nos instruir. Olha que Paulo era um homem cheio de posses, mas ele não pôde usar as posses dele por causa que o que ele plantou, ele colheu. Ele colheu, a semeadura dele não foi boa, mas depois se tornou maravilhosa, porque ele precisou aprender. O espinho teve que ficar, ele teve que compreender que a semeadura dele não foi maravilhosa, mas que ele aprendeu. A cegueira saiu e ele passou a enxergar o lado do evangelho, do cristianismo, de uma forma diferenciada. Nós, líderes, estamos lá na frente para fazer isso. Nós, missionários, estamos lá na frente para fazer isso. Ajudar as pessoas a tirar as escamas dos olhos dela. Dizer aquilo que nós pregamos. Praticar a palavra de uma forma linda, de uma forma especial e principalmente dentro do nosso lar. Principalmente dentro do nosso lar. Porque nós não vimos hoje muitos praticantes da palavra. No meio da maioria, são as minorias que praticam. Verdade tem que ser dita. Hoje nós estamos vendo coisas acontecendo, mas nós temos que deixar as coisas lá e orar para que Deus dê graça e aquelas pessoas enxerguem o mal que elas fazem e dê a eles a misericórdia para eles continuarem a fazer a obra do Pai. Bora lá. Aí aqui no versículo 7 e 8, Paulo diz assim: não vos enganeis de que Deus não se zomba. Ninguém zomba de Deus. Ninguém fala e faz e acontece e fica por isso mesmo. Nós mesmos que somos praticantes não podemos nunca em hipótese nenhuma. Ah, mas aquele irmão, que forma é aquela que o Espírito está levando? Aquele negócio é meninice. Faça a prova de Deus para saber se é Deus mesmo que está usando. Temos que estar com os nossos ouvidos, os nossos olhos atentos para quando Deus está ali, conduzindo a palavra, faça a prova. Não é pecado, é o correto. Foi entregar uma profecia, faça a prova de Deus. Só você sabe o que você falou com Deus, então Deus vai falar aquilo dentro que só você sabe. O Espírito testifica. Porque de Deus não se zomba, nós não usamos Deus, é Ele que tem que nos usar. E a palavra de hoje, nesta manhã de hoje, é para que nós venhamos ficar mais atentos sobre tudo isso. Deus está usando Paulo para poder nos dar uma advertência. Nós estamos sendo advertidos para poder nós começarmos a enxergar o lado do cristianismo de uma forma que, às vezes, nós não estamos enxergando. Estamos ali anos dentro da igreja. Mas há quantos anos você conhece seu irmão que está do seu lado? Há quantos anos você sabe que seu irmão do seu lado mora numa casa de taipa? Quantos anos que você está ali no cristianismo, na igreja, que você sabe que seu irmão só come em uma baciazinha de plástico porque ele não tem condição? Não sabe. Não sabe. Muitos dentro da igreja não dão nem a paz do Senhor. Passa pelo irmão, finge que não conhece. Que cristianismo é esse? É mentiroso. Que vivência da palavra de Deus na nossa vida é essa? Nós temos que vivenciar a palavra e viver o que a gente prega. Nós temos que primeiro viver para depois nós irmos ministrar. Nós temos que ser praticantes dessa palavra dentro da nossa casa. Se eu não coloco minha casa em ordem, eu também não tenho condições de colocar nada em ordem. Eu luto para poder colocar tudo aqui em ordem, vocês não têm noção. É uma batalha, uma peleja tremenda. Mas eu tenho que continuar lutando para quando chegar lá naquele altar, a fumaça, a fogueira do Senhor, a sarça, ela acender, o Espírito de Deus, chegar naquela igreja e fazer o sobrenatural, sarar, curar, porque é casa de Deus. A pessoa, tem gente que fala, a casa de Deus não é o hospital para quem não precisa, quem não sabe os mistérios de Deus, quem não quer entender, mas a casa do Senhor é como um hospital, sim. Pessoa entra enferma e sai curada,
sai sarada. Eu não estou nem aí. Quem acredita, quem deixa de acreditar. Eu quero que o Espírito de Deus mandará soderrácia, cura, sara, liberta. Mandará soderrácia. Se não fosse isso, eu não estaria aqui, irmãos. Porque dentro da igreja eu entrei e o Senhor usou a boca do meu pastor e disse assim: hoje tem 2 mulheres aqui que vai ser curadas de um câncer no útero. O Espírito Santo falou comigo: levante a tua mão e toma posse, porque uma delas é você. Mandai soderandarácia. Eu tomei posse daquela palavra e com uma semana, no dia de chegar de novo à Casa da Maravilha, no domingo, Deus colocou o câncer na minha mão na madrugada. E eu senti a graça de Deus ali no meio, só eu e Deus. Eu falei: Deus, o que é isso que sai dentro de mim? Ele falou: bem, se você está contemplando, foi eu que usei o meu servo para dizer que teria 2 mulheres curadas e saradas. Agora volte contra ele, para aumentar a fé dele. Você foi curada de um câncer. Depois eu voltei no médico e até hoje, para a honra e glória do Senhor, nunca deu nada e nem vai dar. Porque nós que somos domésticos da fé, nós que somos praticantes da palavra, nós precisamos viver essa palavra intensamente para quando as pessoas tocarem na gente, quando nós abrimos a boca, a pessoa fala bem assim: nossa, você é evangélico, né? Para a glória de Deus, nada pela misericórdia. É um tal de, pela misericórdia eu sou levita, pela misericórdia eu sou pastor, pela misericórdia não é para a glória. Nada é para a misericórdia. A misericórdia dele já está na terra. É para a glória dele. Ele disse que ele seria glorificado em nós. Então, nós que somos praticantes da palavra, para a honra e glória dele, nós abrimos a boca e o milagre acontece. Nós levantamos a mão e a unção desce. E o Espírito de Deus faz o sobrenatural acontecer. Porque hoje, nesta manhã de hoje aqui, o Senhor está curando alma, sarando alma. Irmãos, quem está na frente de vocês seria uma mulher que nunca teria espaço na terra se não desse lugar ao Senhor para poder viver essas maravilhas. Eu teria tudo nessa vida para hoje não estar aqui, de tanto ódio que armazenava no coração, e o Senhor curou, Ele sarou. Eu senti o poder e a potência da palavra, e eu permiti que o Espírito de Deus entrasse e fizesse moradia eterna. Tem muita liderança que está nos altares e não está permitindo que o Espírito de Deus trabalhe no oculto, no profundo, no escondido. Fora da casa é um doce de candura, dentro de casa é um poço de ignorância. Olha lá, e a soberrácia. E Deus diz que esse negócio tem que terminar. Porque senão, em cima dos altares, ele vai preparar a igreja e vai levar. Porque ele não vai perder a alma, mandar e a soberrácia. Paulo, ele estava alertando o povo de Gálatas: olha, você começa a observar o líder, se eles observam os líderes, imagina quem nunca foi naquela igreja, como observa os nossos passos, a nossa conduta diante da sociedade. Aleluia! Mulheres, vamos nos levantar e colocar nossa conduta cada vez mais firme na presença do Senhor. Homens, colocar as condutas cada vez mais firme na presença do Senhor, porque grandes coisas Deus tem através de nossa vida. Podemos ser os pequenos, mas é os pequenos que faz barulho da glória a Deus. Bate palma mesmo, porque está lá em Salmo 47, que nós devemos adorar é com palmas, glorificar Ele, tudo que faz som. E se nossas palmas faz som, nós temos que glorificar e exaltar? Sim, porque somos praticantes da palavra. Nós estamos ali ensinando as pessoas e nós precisamos ser os primeiros a aprender mais e conduzir mais. Porque quem ensina aprende cada vez mais, porque cada dia a palavra se renova. E eu sou grata a Deus, porque Deus usa Paulo no versículo 9 ao versículo 10. Olha que coisa mais linda. Não nos enganemos, não nos cansemos, de fazer o bem. A seu tempo ceifaremos, não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. E a todos, mas principalmente aos da família da fé. Começa dentro de casa. Que aonde que é essa casa? Dentro da igreja. Dentro de casa e dentro da igreja.
E Paulo também fala sobre a gente fazer, semear na carne. Quem semeia na carne vai colher o quê? Corrupção. Tem pessoas que não se aguentam, irmão. Tem pessoas que não se aguentam. Vê uma proposta tal, mas vai me dar grande conforto à minha família. O conforto que aquele bem material, aquela proposta vai proporcionar, pode ser arriscado, pode ser muito perigoso em colocar toda a família no reino do inferno em vez de ser no reino de Deus. Porque tem proposta que vem das trevas, irmão. Em nome de Jesus, vamos semear no Espírito. Então, quando você for conversar com alguém, converse no Espírito. Seja o momento que for, todo momento da sua vida, converse no Espírito. Tudo que o irmão fala, só fala dentro da palavra, sim, irmão. Porque eu tenho que viver no Espírito, está escrito. Que se eu viver na carne, o negócio vai pegar. Se eu viver na carne, eu vou começar a enxergar aquilo que não é bom. Vou começar a enxergar aquilo que não agrada a Deus e vou começar a falar aquilo que vai desagradar o Espírito Santo que está dentro de mim. Então, observe que a palavra vem falar sobre os domésticos da fé, vem falar sobre aqueles que estão dentro da casa do Pai. Então, comece a observar, irmão, que dentro da casa de Deus tem pessoas que estão mais doentes do que está fora. Aleluia. E que Deus e Cristo, Ele venha nos abençoar, venha nos guardar. Que Deus em Cristo, Ele venha fazer de nós cada vez mais discípulos dele e verdadeiros adoradores dele nessa terra. Que essa palavra de hoje, nós não venhamos cansar de semear o bem. Não importa o que a pessoa fez. Ele te fez o mal, mas quando ele precisar, estenda a tua mão. Ele lá e você cá, mas não deixa de ajudar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Ore por mim, continuo sendo carente das orações. Obrigada. Amém, pastora Júlia. Que palavra, né? Apaga no nosso lombo hoje, né? Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério, seu trabalho, pastora Júlia. Que a senhora continue levando essa palavra, né, do Senhor. Nós estamos, ultimamente, mesmo muito carentes da palavra, irmãos. Os pregadores estão falando de si, deixando de falar da palavra do Senhor. Você vê, você nota, você vai para uma pregação, a pessoa começa a falar dos feitos dela, né, e não está deixando de falar a palavra do Senhor. Nós estamos ficando carentes. É por isso que nós precisamos orar todos os dias e ler a palavra, porque nós estamos ficando carentes da palavra nos púlpitos. São poucas pessoas que vão e pregam mesmo a palavra sem falar dos seus feitos. Isso é muito triste quando eu me deparo com isso, né? Eu digo sempre, quando eu me deparo, dizer que o Senhor, eu falo sempre no devocional, mas para vocês entenderem que se vocês lerem a palavra, vocês não serão, enganados, que foi dado para Abraão um cordeiro, não foi o cordeiro, foi o carneiro, e aquele homem sofria 38 anos por ter pecado. Não, irmãos, ele estava acreditando numa crendice, que era o mover das águas. E Jesus vai lá e mostra que não era a água que curava, que ele que cura, que ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Tá? Então, hoje eu lhe convido, venha 30 dias no devocional e leia a palavra, para você não ser enganado, tá bom? Não precisa falar, pastor, você errou, não. Você sabe que é a sua verdade. E se um dia você tiver a oportunidade de pregar, você vai ensinar isso na sua igreja, amém? Eu vi o pastor Linhares, o Espírito Santo disse, hoje eu quero que você chame os dê oportunidade para homens, é por isso que eu estou fazendo isso hoje. Senhor, faz a oração final e dá a bênção apostólica. Amém, amém. Querido Deus, nós te louvamos. Obrigado por mais uma vez o Senhor ter nos dado a oportunidade de iniciarmos o nosso dia tendo esse contato com o Senhor, de iniciarmos o nosso dia falando com o Senhor e ouvindo o Senhor falar conosco através da sua palavra. E palavra que nos abençoa, palavra que nos adverte, a tua palavra ela nos ensina, e nós somos muito gratos pelo cuidado do Senhor quando faz isso conosco, quando faz isso com nós. E a gente fica bem feliz em saber que o Senhor continua cuidando de nós. Nós te louvamos por todo esse cuidado e queremos te pedir, Pai, que todos os dias da nossa vida aqui na terra, nós tenhamos essa oportunidade, que o teu Espírito Santo nos dê graça para nós termos essa oportunidade de iniciarmos o nosso dia falando com o Senhor,
adorando ao Senhor e ouvindo o Senhor falar conosco. Pai, que o nosso dia hoje seja um dia muito abençoado por Ti. Nós colocamos os nossos negócios nas Tuas mãos. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós colocamos a nossa família nas Tuas mãos. Nós colocamos tudo o que temos e tudo o que somos nas Tuas mãos. Faz em nós e através de nós a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, aproveitamos para orar, Senhor, neste momento, para Te pedir, para clamar ao Senhor, por essa empresa, presente de Deus, que o Senhor tem levantado nessa terra, no nosso país e nas nossas vidas, para abençoar a nós e para abençoar tantas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, nós, como igreja, nós estamos ligando que o Senhor abençoará cada dia mais essa empresa. Que a presente de Deus, meu Deus, seja altamente abençoada pelo Senhor, grandemente abençoada pelo Senhor e ricamente abençoada pelo Senhor. E assim, Pai, em todos os seus segmentos, o Senhor a abençoará. Aqueles que lideram, aqueles que trabalham, aqueles que adquirem os produtos, serão grandissimamente abençoados pelo Senhor, porque a tua bondade é grande para conosco. Nós oramos assim, agradecidos, Pai, por toda a liderança, meu Deus, do nosso devocional. Todos aqueles que oram, que pregam, que cantam. A pastora Amália, meu Deus, que conduz tudo isso. Nós queremos te pedir sobre a vida de todos estes, Pai, que o mal não nos alcance, mas que a tua proteção nos blinde, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos, nós não seremos atingidos, Pai. Em nome de Jesus, nós como igreja, mais uma vez, confirmamos que nós estamos guardados, que nós estamos protegidos, que as nossas famílias estão guardadas e protegidas, que os nossos negócios estão guardados e protegidos, porque o Senhor estará conosco, porque o Senhor nos protegerá. Em nome de Jesus, nós oramos assim, abençoando o nosso dia, o dia de todos aqueles que estão nesse devocional, que sejam abençoados para a glória e para o louvor do teu nome, ó Deus, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Agora vamos receber a bênção de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces comunhões e consolações do nosso querido Espírito Santo, seja com todos nós, e confirmando isto, todos digamos com alegria, amém, e amém, e amém. 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 Glória a Deus. Glória a Do meu Deus. coração Amém. para o seu coração, um dia abençoado, cheio de paz, de amor, de alegria. Vá com essa fé, vá com esse sorriso, vá na certeza que Deus não esquece de você em nenhuma situação e que Ele lhe ama incondicionalmente. Nenhum homem aqui na terra vai lhe amar como Deus lhe ama, amém? Você é a menina dos olhos dele. Nós somos as meninas dos olhos do Senhor, viu? Meninos e meninas da live hoje. Fiquem na paz, um excelente dia. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério. E, ó, meu abraço. Tchau, tchau, meu povo. Até amanhã. Fiquem na paz. Um beijo no coração. Pai.